Eu ouvi a voz de Deus falando de uma maneira tão clara comigo esse final de semana, que é sobre isso que a gente vai conversar no vídeo de hoje, porque eu creio que o Senhor quer falar contigo também. A gente tem uma tradição aqui em casa que a gente tenta cultivar, começou a acontecer recentemente, tipo de um ano pra cá. Mas a gente coloca atenção nisso, que é comemorar as pequenas ou grandes coisas que acontecem no dia a dia. Por quê? Porque a vida, ela tem passado muito rápido, tu há de concordar comigo, né? Esse ano passou bem mais rápido do que ano passado. Gente, a gente já tá finalizando quase a primeira semana de setembro. Isso é um pouco assustador. Então, quando a gente se deu conta disso, eu e meu marido, a gente conversou e falou: vamos criar uma pequena tradição de comemorar as coisas? Então, pode ser que é um abraço, pode ser que a comemoração vai ser uma música alta na cozinha, a gente vai fazer uma dancinha, às vezes a gente pega o carro, vai dar uma voltinha de carro, aí pega um milkshake e vem conversando, e essa é a comemoração, mas que seja algo intencional ao ponto de fazer com que o meu cérebro lembre desse momento como uma comemoração, uma conquista que foi alcançada. E há 10 anos atrás, dia 26 de agosto de 2015, eu pousei aqui nos Estados Unidos, que é onde a gente mora hoje. Então, semana passada, comemorei 10 anos de América. É uma história de muitos altos e baixos, que pode ser tema para um outro vídeo, porque se você conhece essa Fernanda de 10 anos atrás, ou a Fernanda de 5 anos atrás, você não diria que é a mesma pessoa que vos fala nesse momento. Deus fez uma transformação na minha vida, e por ser tão grata a isso, pela diferença que existiu nesses 10 anos, por tudo aquilo que ele fez, eu pedi pra ele se a gente poderia tirar uns 3 diazinhos de férias, então a gente foi. A cidade que a gente foi é a coisa mais deliciosa da vida. Uma cidade de praia pequenininha, onde tinha as coisas que eu queria fazer, que a gente gosta de museu, de ver arte, de ficar imerso em experiências diferentes, não só comer por comer, mas que tem assim uma experiência bacana por trás. Enfim, então foi um roteiro de 3 dias bem simples, mas com coisas que eu queria estar fazendo. E chegou no segundo dia, e tá fazendo parte dessa história que eu tô te contando sobre o que Deus falou comigo, a gente tava no museu, a gente foi no Museu de Salvador Dalí, e a gente tava lá e não atingiu a expectativa que eu tinha antes de ir. E eu pensei que a gente ficaria mais tempo aqui, a gente não vai ficar. E eu perguntei pro meu marido, eu falei, vamos depois daqui só ir pro hotel trocar de roupa e ir pra um outro lugar, que era um pier da cidade, e dar uma volta, vamos bater perna? E o meu marido, ele é a pessoa que ele vai viajar comigo, só que ele gosta também de ter a partezinha dentro do hotel onde ele tá descansando, e eu sou o completo oposto, eu quero ficar batendo perna o tempo inteiro. Uma social butterfly, como ele fala. Então eu gosto de bater minhas asas e voar. E ele concordou comigo, então eu fiquei muito feliz que a gente iria pro hotel, trocaria de roupa e daria uma voltinha. Foi assim que a gente fez. E no lugar que a gente tava, que era um pier dessa cidade, que tinha que caminhar por um pier bem comprido, então a gente caminhou bastante. Tinha inclusive a opção de pegar um trenzinho para chegar no final do pier. Eu pedi para ele, a gente pode ir andando? Ele falou, não, vamos andando, claro. E aí quando a gente chega no final do pier, a gente vê que tem um banquinho lá. Tinha bastante gente, mas tinha um banquinho vazio. E eu fiquei muito feliz, porque eu tenho uma coisa com Deus que é por algum motivo, e é só uma coisa que acontece na minha intimidade com Deus, mas é engraçado, e talvez quem não entenda vai dizer, ai, tá bom então, Deus te importa com isso. Mas de contrapartida, quem tem relacionamento com Deus vai entender que coisas assim podem acontecer porque ele é um bom pai. Eu tenho esse negócio de ter vagas disponíveis aonde eu chego. Então, se eu preciso estacionar um carro, eu já vou falando com Deus antes, Senhor, tô aqui. E a vaga aparece. Se eu quero sentar em um devido, eu vou falando com Deus, falo, Senhor, e a vaga tá lá, o assento tá lá. O que quer que aconteça tá lá, disponível. E nesse momento eu sempre olho pro céu, jogo um beijo pra Jesus, mando um coraçãozinho, a gente tem esse tipo de relacionamento. O que é bom demais viver assim, intimidade com Deus. E aí tinha um banquinho lá, esperando pela gente. Eu falei, gente, que feliz, amor, vamos sentar no banquinho. A gente sentou no banquinho, eu tava sentada no banquinho, feliz com Jesus, feliz com meu marido. E aí ele deitou no meu colo, eu comecei a fazer um cafuné nele, era ali que eu queria estar. Gente, era ali que eu queria estar. O dia, assim, tava perfeito. Tem um filme que a gente ama, que é Perfect Days. Eu vou deixar pra vocês aqui na descrição. É um filme simples, mas, assim, com Perfect Days, é literalmente isso. É o dia perfeito, é um senhorzinho vivendo a vida dele ali, mas que aquilo ali é perfeito pra ele. Tava perfeito aquele dia pra gente. E aí, a gente tava lá sentado, nesse momento onde eu tava com meu coração grato a Deus, mas aí eu vi um barquinho vindo, um barquinho cheio de pessoas, assim. Aí quando eu olhei, eu vi que estava escrito para ver o pôr do sol com golfinhos.
E na hora eu pensei, gente, eu queria estar tanto naquele barquinho. Nossa, eu queria muito agora estar vendo o pôr do sol com os golfinhos. E nessa hora, com a rapidez que eu pensei, na mesma rapidez o Senhor falou comigo. Exatamente essa frase. Não vai ter fim? Eu escutei nitidamente na minha cabeça essa frase. Não vai ter fim? Não vai ter fim. E aquilo ecoou por umas 2 ou 3 ou 4 vezes e eu falei, uou. E Deus falou comigo, o que tu queria dentro do museu? E eu falei, ir pro hotel me trocar e vir pra cá. O que aconteceu quando tu falasse pro teu marido? Ele topou. Quando tu chegou aqui, o que tu queria? Vir andando. Eu não queria ter pego o trenzinho. E o que aconteceu? Eu vim andando. Quando tu veio chegando, o que tu me pediu? Um banco para sentar. O que tinha te esperando? Um banco para te sentar. Agora tu estás aqui sentado no banco, no fim do pier, que era o que tu queria. E tu tá olhando pro barquinho que tá lá no meio do oceano, tu não consegue nem ter acesso a esse barco agora. E tu quer tá lá? Filha, não tem fim? Gente, nessa hora foi uma experiência com Deus, assim, de uma forma tão clara, porque eu acredito que a gente tem vivido nesse ritmo. A gente não consegue mais aproveitar as coisas de fato por mais de 10 minutos. A gente não consegue mais parar para ler um livro por mais de 8 minutos. A gente não consegue mais ler a Bíblia por mais de 2 capítulos. A gente não consegue mais entender que o hoje foi feito para ser vivido como hoje, porque a palavra de Deus diz que para cada dia há o seu mal, né? A gente não consegue viver só pensando no problema de hoje. A gente já projeta o que vai acontecer daqui a 2 ou 3 meses. A gente está vivendo nesse ritmo sem se perceber. E o que Deus te pergunta hoje nesse momento é: não vai ter fim? A gente também se esquece que quando existe a bonança, quando a bênção de Deus ela entra na nossa casa, nesse dia também a gente tem que viver esse dia, a gente tem que viver este momento, que era o que estava acontecendo comigo ali. Só que a ansiedade do meu coração, e mais do que a ansiedade, a vaidade de querer ter algo além, de querer olhar realmente não só para a bênção que o Senhor tinha me dado, porque olha quantas bênçãos o Senhor me deu. Até chegar naquele momento onde eu estava sentada no banquinho com meu marido. Mas eu estava querendo a bênção do outro, porque não me cabia estar lá naquele momento. O que me cabia era estar aqui. Mas aí eu estava querendo lá, porque é isso que a vaidade faz ao nosso coração. Sabe, a gente vai vivendo nesse ritmo sem se perceber e sem parar essa situação. A Bíblia fala em Salmos, né, capítulo 46, versículo 10, eu tô com a palavra de Deus aberta aqui. Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. E aí, quando eu comecei a meditar sobre isso, e ali Deus falando comigo, eu falei, eu não me aquieto. Porque eu não posso dizer que eu sei quem Deus é se eu não me aquieto. Eu não posso dizer que eu realmente confio no Senhor, ou que eu realmente estou vivendo aquele momento ali do jeito que Ele fez para mim, que Ele preparou tudo, e eu estou vendo beleza nisso. Porque pensa comigo, mulher, quando a gente faz um almoço de domingo para nossa família, e aí eu não sou mãe ainda, mas vamos dizer que eu tenho aqui meus 3 filhos e meu marido, e aí eles sentam na mesa, eu coloquei um guardanapo, eu coloquei um vasinho de flor, eu preparei o melhor jogo de louça para colocar na mesa, eu fiz a comida e todo mundo come, ninguém fala absolutamente nada. E talvez foi falado há um mês atrás que nesse dia, quem sabe, a gente iria para algum lugar, a gente iria para casa da tia fulana depois das 4 da tarde. E o que se fala na mesa é apenas desse momento que possivelmente aconteceria às 4 da tarde. Como que eu me sentiria se eu tivesse preparado aquilo lá, tudo que eu fiz na mesa, mas quem tá ali vivendo aquele momento que eu preparei tá só pensando no que vai vir depois, sem nem olhar para tudo aquilo que eu fiz. Deus preparou um banquete pra gente. Deus, ele nos deu uma vida, ele tem feito tanto pela gente. E ainda assim, a gente só tá olhando para aquilo que vai acontecer às 4 da tarde, para aquela visita na casa da tia fulana, que a gente nem sabe se a gente vai, que a gente nem sabe se a tia fulana vai estar em casa naquele dia, mas a gente não consegue parar e desfrutar da beleza da mesa que o Senhor já preparou para cada uma de nós. Deixa eu te perguntar, não tem fim? Será que não tem fim?
Será que onde tu tá nesse exato momento não era exatamente o que tu orou pra estar ali há 2, 3 meses atrás e agora tanto tu não tá desfrutando disso? Tu não tá conseguindo fazer com que teu coração te aquiete, desfrute das bênçãos de Deus. Porque olha só que engraçado, tudo começou, essa viagem começou pela uma conquista que a gente queria celebrar. Será que de fato a gente está celebrando as bênçãos que o Senhor tem nos dado? Ou será que o nosso coração está inquieto querendo a próxima bênção? Será que a gente não está só gastando tempo em oração pedindo, mas agradecendo e parando para estar imerso naquele momento onde a bênção de Deus veio sobre a nossa vida, quando a gente recebeu aquilo que de fato a gente estava clamando? Será que a gente já não está se preparando para pedir a próxima? Não tem fim? Deus falou muito comigo, ao ponto de fazer com que a minha perspectiva mudasse, ao ponto de fazer com que eu percebesse o quão ingrata eu posso ser, mesmo tendo tantas coisas para ser grata ali naquele momento que eu estava vivendo. Parecia que não era o suficiente. E hoje, vivendo na época da rede social, a gente tem que ter muito cuidado, porque acaba que as pessoas estão comprando as suas casas, mas no mesmo tempo que elas estão comprando, tem a outra que elas estão seguindo que compraram uma do dobro do tamanho. E aí elas já não conseguem mais sentir alegria por aquilo que elas vinham orado, que era uma casa própria. Ou às vezes tem alguém orando para ter um filho, e aí tem o filho, mas a outra amiga já está indo pro terceiro. Só que o que aconteceu na vida dessa pessoa é que demorou um pouquinho mais e talvez nem 3 ela vai conseguir ter. Será que a gente está sendo grato por aquele um? Será que a gente está sendo grato pela provisão diária? Não pelo quanto a gente está fazendo de dinheiro, mas pela provisão de ter pão na nossa mesa. Será que de fato a gente está sendo grato? Ou será que a gente está sempre olhando e se comparando e vivendo nessa ansiedade que parece não ter fim? Deixa eu te falar, pelo que o Senhor falou comigo, não tem mesmo. A gente sempre vai ter 2 opções, em alimentar ou a nossa carne, ou os nossos desejos, inefreáveis na maioria das vezes, ou o nosso espírito, e entender que a gente precisa, como a palavra de Deus diz em Salmo 46, nos aquietar e saber que Ele é Deus. E Ele, sendo Deus, é soberano acima de todas as coisas, inclusive da nossa ansiedade. A gente possa, de fato, entender o que é gratidão, entender o que é viver experiências com Deus ao ponto de estar tão imerso naquele momento, de poder virar algo memorável. Porque depois que Deus falou comigo, eu falei, gente, eu vou fazer desses dias aqui serem memoráveis. E viver tão a fundo cada experiência que quando eu tiver 75 anos eu ainda vou me lembrar desses 3 dias. Que o Senhor fale conosco. Que o Senhor fale conosco a esse ponto, que o nosso coração esteja disposto a ouvir, inclusive as repreensões de Deus, inclusive não, principalmente as repreensões de Deus, porque por ser um bom pai, ele repreende o filho que ama. E nos repreendendo, nos mostrando a verdade, isso vai nos impulsionar a sermos filhas melhores, muito mais convictas, não apenas de quem somos, mas de quem Ele é. Porque quando a gente sabe quem Ele é, então é um reflexo, a gente também vai saber quem somos. Nessa formação, sabe? É a mão de Deus ali nos moldando o tempo inteiro, nos apertando. A gente consegue nos tornar quem Ele nos designou para ser. Eu espero que o Senhor tenha falado contigo, porque Ele falou muito comigo com essa frase. E eu espero também que Ele continue falando, que a gente continue dando liberdade para Deus ministrar os nossos corações, porque não tem experiência melhor do que ouvir a voz de Deus de uma maneira clara, sabendo que Ele falou contigo, porque Ele é um bom pai. E minha pergunta para ti é, Deus já falou contigo? Caso sim, caso foi recente, que tu ainda te lembre, tá fresco aquilo que Ele falou, coloca aqui nos comentários, eu vou amar saber. Se inscreve no canal, caso você ainda não se inscreveu, a gente tem vídeo novo toda quinta-feira. Um beijo e eu te vejo na próxima semana.